E a aula de hoje é Geometria Analítica, estudo do ponto. Bom, então aqui na parte da geometria analítica nós vamos começar pelo estudo do ponto, ok? E começamos então pela ideia da distância entre dois pontos, onde é dado pela fórmula a distância de A até o ponto B é igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, ok? Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo da fórmula. Então, o gráfico muitas vezes nos auxilia a lembrar da fórmula. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, tá? Bem rapidinho. Então, eu tenho aqui ó, um x1, um x2, y1 e o y2, ok? Então, tem o ponto A aqui e tem o ponto B aqui. E eu quero descobrir a distância entre esses dois pontos, ok? Então, vejam só. Se eu pegar e traçar ó, uma linha aqui e outra aqui, o que aconteceu? Ó? Surgiu um triângulo retângulo, onde esse lado aqui, a distância entre os dois pontos, é a nossa hipotenusa. E aqui eu tenho ó, x1 a x2, o nosso tamanho, ou seja, x2 menos x1. E aqui eu tenho do y1 ao y2, esse tamanho aqui. Ó. Então eu vou ter y2 menos y1. Como é que a gente resolve para achar a distância entre os dois pontos, sendo que essa é a nossa hipotenusa? Lembra lá, ó, Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a nossa hipotenusa, então é o D. O nosso B, x2 menos x1, ou seja, essa distância aqui, ó, entre o x1 e o x2, mais o y2 menos y1 ao quadrado, ó, que é nosso lado aqui, nosso cateto. A potência, ela passa para o outro lado, ele vai virar uma raiz. Então, raiz de x ao quadrado, de x2 menos x1, mais o y2 menos y1 elevado ao quadrado. Aí chegamos à nossa fórmula. Então, ela vem da onde? Pitágoras. Ah, esqueceu da fórmula. Monta o plano cartesiano que vai te auxiliar aqui, porque ele vai acabar surgindo um triângulo retângulo, certo? Vamos resolver então aqui a primeira questão. Calcule a distância entre os pontos A e B. A menos 1 e 4, B 3 e 2. Então, distância entre A e B, vamos copiar a fórmula. Toda vez que tu copia a fórmula, isso também te ajuda a memorizar ela, tá? Por isso que em todos os exercícios eu vou sempre colocando a fórmula, que assim a gente vai memorizando, vai treinando e acaba se tornando mais simples de entender, ok? Então vamos lá. Distância entre o ponto A e o ponto B. Vamos ver o seguinte. Montei os dois parênteses aqui, ok? Começo pelo x2 e y2. Então vou ver aqui o segundo ponto, 3 e 2. Coloco eles aqui. Ok? Depois eu vou ver o x1 e o y1. Então, menos 1 e 4. Só cuidado que esses menos aqui, ó, eles trocam o sinal do primeiro ponto. Tá? Então, ó, menos e menos vai ficar mais 1. E o menos com 1 mais 4. Então, esse menos na frente do x1 e do y1 faz com que a gente troque o sinal do ponto. Feito isso, agora é só calcular. Então, 3 mais 1, 4. 2 menos 4,
menos 2 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 16, menos 2 ao quadrado, 4. Então, por estar elevado ao quadrado, esse número sempre será positivo. Então, a nossa resposta vai ser raiz de 20. Raiz de 20 eu não tenho solução exata, então eu tenho que ver se dá para simplificar ela. Então, vou pegar o 20. 2, 10, 2, 5, 5, 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado. Então, a distância entre A e B vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes 5. O 2 vem para fora da raiz por estar ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 2 raiz de 5. Ok? Vamos ver, então, o segundo exemplo. Então, número 2, calcule a distância entre os pontos A e B. Então, novamente, vamos pegar a fórmula. Distância entre A e B, x ao quadrado menos x1 ao quadrado, opa, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, vamos montar os dois parênteses com sinal de menos. Deixamos ela montada. E vamos lá. Primeiro x2. Então, o segundo ponto. 5 e 4. Agora, a gente pega o primeiro ponto. 1 e 3. Os dois são positivos. Vão ficar negativos. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser 5 menos 1, 4. 4 menos 3, 1. Elevando os dois ao quadrado, nós vamos ter 16 mais 1. Logo, a nossa distância aqui entre os dois pontos vai ser 17. Como raiz 17 não é uma raiz exata e não dá para mim simplificar, por ele ser um número primo, encerramos aqui a conta. Certo? Vamos ver o exercício 3. Então, na questão 3, a distância do ponto P, A e 1, ao ponto 0 e 2, é igual a 3. Calcule o valor de A. Então, pode ver que dentro de um dos pontos eu tenho aqui uma incógnita, que é o que eu tenho que descobrir, e ele já me dá o valor da distância entre os dois pontos, que é o 3. Então, vamos lá. Distância de AB é igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. A distância entre A e B já nos foi dado, que é 3. Então já vou trocar aqui. Vou montar os dois parênteses. Método prático, tá? Montando esses parênteses, porque daí a gente não se perde em pegar x2 e x1, tá? Vou considerar como o ponto P o primeiro e o A o segundo. Então, ó, x2 e y2, 0 e 2, são os dois primeiros, ó, em cada um dos seus parênteses. E A e 1. Resolvendo isso aqui, então, nós vamos ter menos A ao quadrado mais 1 ao quadrado. Continuando, então nós vamos ter aqui A ao quadrado mais 1. Feito isso, o que eu faço agora? Elevo os dois lados ao quadrado. Porque eu preciso retirar essa raiz. Então, 3 ao quadrado dá 9. E aqui eu posso cortar. Que vai dar, então, A ao quadrado mais 1. Feito isso, mais 1 passa para o outro lado. Vai ficar menos 1. Isso vai nos dar 8, igual a ao quadrado. Agora basta tirar a raiz do 8. Então, mais ou menos 8.
raiz de 8. 8, mesma coisa, a gente pega e faz a decomposição dele. Então eu vou ter um 2 ao quadrado aqui. Mais ou menos, raiz de 2 ao quadrado vezes 2. O que tem ao quadrado vem para fora da raiz. Então, o nosso ponto vai ser mais ou menos 2 raiz de 2. Ok? Então, normalmente, quando a gente está calculando um dos valores que falta em relação ao ponto, ele sempre vai me dar um valor positivo e um negativo. Sempre ele vai ter dois valores, certo? Vamos então para a próxima questão. Então, questão número 4. A distância do ponto A, x e menos 2, ao ponto B, menos 1 e menos 7, é igual a 13. Calcule o valor de x. Bom, então, mesma coisa que a questão anterior. Vamos escrever a fórmula. A distância é dado, que é 13. Vamos montar os dois parênteses. x2 e y2, o segundo ponto, menos 1 e menos 7. E agora, o A, x e mais 2, ó. Esse aqui é negativo, ele vai ficar positivo, certo? O que eu faço agora? Posso já elevar os dois lados ao quadrado para me livrar da raiz. Então, vou ter aqui 13 ao quadrado, 169. Cortou aqui. Nós vamos ter menos 1 menos x ao quadrado, mais o menos 5 ao quadrado. Menos 7 mais 2, menos 5. Resolvendo aquele quadrado ali, vai ficar mais 25. Passo o mais 25 para o outro lado, vai ficar negativo. Certo? Então isso aqui vai dar 144. Bom, o que eu faço agora? Como eu tenho um quadrado aqui desse lado, agora eu vou fazer o processo inverso de novo. Já que aqui eu elevei o quadrado para assumir com a raiz, aqui eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados para eliminar a minha potência. Então eu vou ficar aqui com mais ou menos 12 e as duas se eliminam, menos 1 com menos x. Agora basta eu separar as duas. O 12 igual a menos 1 menos x e o menos 12 igual a menos 1 menos x. Lembra lá no exercício anterior? Eu sempre disse que vai ter duas respostas. Então, ó, 12 mais 1 igual a menos x. Isso vai dar 13 igual a menos x. Multiplica isso por menos 1 para trocar o sinal. Nós vamos ter que o x vale menos 13. E o outro, menos 1 passa para o outro lado. Vai ficar mais 1 igual a menos x. Isso vai nos dar menos 11. Multiplica os dois lados por menos 1. Nós vamos ter que o x vale 11. Então, nesse caso aqui eu tenho, então, duas respostas. Ou o x assume o valor menos 13, ou ele assume o valor 11. Ok? Vamos então para a quinta questão. Então, número 5, sabe-se que o ponto P, x e 2 é equidistante dos pontos A, 13 e 1 e B, 2 e 4. Calcule o valor de x. Ser equidistante significa que ele tem a mesma distância entre os pontos. Então, significa que esse ponto, a distância dele em relação ao A é a mesma distância em relação ao ponto B. Ok? Então, o que a gente faz aqui? Eu igualo as duas distâncias, ou seja, a distância entre A e P
tem que ser igual à distância entre o B e o P. Por elas serem equidistantes, possuírem a mesma distância. Então eu escrevo aqui as nossas fórmulas. Igual as duas, né? Como nós temos raízes dos dois lados, a gente já pode cortar elas, tá? Ou eleva o quadrado dos dois lados, vai dar o mesmo resultado, ok? Então eu vou ter então somente os dois parênteses aqui para resolver. Então vamos ver, ó. A e P. P é o meu segundo, então eu começo por ele. X e 2. Mesma coisa para o outro lado. Ó. X e 2. Vou colocar agora o ponto A e o ponto B. Ó. 3 e 1, 2 e 4. E vou começar a resolver. Então, x menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a x menos 2 mais o menos 2 ao quadrado. Resolvo o que tem aqui dentro, certo? Tu pode fazer por produto notável ou abre os dois parênteses e faz a distributiva, ou chuveirinho. Tá? Eu vou fazer direto aqui. Mais 1, aqui mesma coisa, x ao quadrado menos 4x mais 4, mais o 4. Então vejam bem, eu tenho aqui ó, x ao quadrado dos dois lados. Se esse cara passar para cá, nós vamos ter x ao quadrado menos x ao quadrado se anula. Então eu já posso cortar eles. Como eu retirei o x ao quadrado, significa que não vai cair numa báscara. Então eu vou botar tudo que tem x para um lado e que não tem x para o outro. Então, menos 6x mais 4x é igual a 4 mais 4 menos 9 menos 1. Então aqui eu vou ter menos 2x, né? Menos 6 com mais 4, menos 2. Aqui vai dar 8, menos 10, menos 2. Multiplico os dois lados por menos 1. 2x igual a 2. Passo o 2 dividindo. Então aqui o nosso x vai ser 1. Essa é a nossa resposta. Então quando a gente falar em pontos equidistantes, nós temos que igualar as duas distâncias, certo? Vamos então para um próximo exercício. Número 6, então, determine o valor de x para que o ponto P, x e 2x mais 3 seja equidistante dos pontos A, 1 e 2 e B, menos 2 e 3. Então, o mesmo problema igual ao anterior. Então, eu tenho que igualar a distância entre A e P com a distância entre B e P. Então, vamos lá. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado igual x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Ah, precisa botar as raízes aqui? Não, não precisa, tá? Porque a gente vai retirar elas, então tu nem precisa perder tempo colocando elas aqui, certo? Então vamos lá, aos parênteses. Nosso segundo ponto é o P, então o x e o 2x mais 3, mesma coisa aqui, x e 2x mais 3. Ponto A, 1 e 2,
Então, 1 e 2. Ponto B, menos 2 e 3. Então, aqui vai ficar mais 2. E aqui, menos 3. Então, nós vamos já resolvendo isso aqui. X ao quadrado menos 2x mais 1, mais, aqui eu vou ter 2x mais 1 ao quadrado, x mais 2 ao quadrado, que já dá para mim resolver também, igual fiz do outro lado, mais 4x mais 4, mais 2x ao quadrado. Então, o x ao quadrado aqui eu já posso eliminar para ter uma coisa a menos. Vou resolver os outros dois parênteses que sobraram. Então vai ficar mais 4x ao quadrado, mais 4x mais 1, igual a 4x mais 4, mais 4x ao quadrado. Vou ver se tem mais alguma coisa que dá para cortar aqui. Ó. Então, ó, 4x2 se anulam. E eu tenho 4x e 4x, que também se anulam, certo? Então vai me sobrar aqui menos 2x. Não tenho mais nenhum x desse lado. E esses dois 1's aqui eu vou passar para o outro lado. Se eles eram positivos, vão ficar negativos. Então, menos 2x igual a 2. Multiplica isso por menos 1. Então, 2x igual a menos 2, passa o 2 dividindo. Então, aqui o nosso x vai ser menos 1. Então, novamente, pontos equidistantes, deixamos as duas distâncias igualadas e aí conseguimos achar o valor do x, ok? Vamos ver então a sétima questão. Então, questão 7. Prove que é isósceles o triângulo cujos vértices são os pontos A, 2 e menos 2, B, menos 3 e menos 1, e C, 1 e 6. Bom, provar se um triângulo é isósceles ou não, eu tenho que verificar se nesse triângulo dois lados são iguais e o terceiro tem um valor diferente. Então aqui o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um triângulo onde eu tenho os pontos A, B e C, eu tenho que calcular a distância entre cada um dos pontos para achar qual é o lado desse triângulo. E aí, tendo esses valores, as distâncias entre esses pontos, eu consigo saber se o triângulo é isósceles, se o triângulo é equilátero, se ele é um triângulo retângulo e assim por diante. Como é que eu faço isso? Então, a distância... Quando eu estou falando em isósceles, a distância de dois pontos aqui, por exemplo, A e C e A e B, eles têm que dar o mesmo valor e o terceiro ser diferente. Se eu estou pedindo para verificar se ele é um triângulo equilátero, tem que a distância entre os pontos aqui, todos eles vão ter que ser iguais para ter um triângulo equilátero. Para ter um triângulo retângulo, ele pode me dar qualquer valor. Certo? Mas eu vou ter que verificar dentro de Pitágoras se realmente ele é triângulo retângulo, certo? Então o que eu faço? Eu calculo a distância desses pontos, tá? Então eu vou ter 3 distâncias ali e vou colocar dentro da fórmula de Pitágoras para ver se funciona. Lembrando que o lado maior sempre é a minha hipotenusa e os dois lados são os catetos. Se os dois lados da igualdade forem iguais, significa que ele é um triângulo retângulo, certo? Então, esse exercício fala em isósceles, nós vamos verificar então se realmente isso é verdadeiro. Então, eu tenho aqui a distância entre os pontos A e B, tenho a distância entre o ponto A e C e tenho a distância entre os pontos B e C. Então, aqui são 3 cálculos que eu sou obrigado a fazer. Não adianta, tá? Ah, mas eu quero fazer 2. Tá, mas se o terceiro der igual às 2 primeiras, significa que eu tenho um triângulo equilátero, não um isósceles. Se os 3 forem diferentes, eu tenho um triângulo qualquer ou um triângulo retângulo. Então eu sou obrigado a fazer os 3 cálculos para verificar se realmente ele é um isósceles ou, se a pergunta fosse outra,
verificar se ele é um triângulo qualquer, equilátero ou retângulo. Então, distância entre os pontos A e B. Então, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, arrumando aqui, né, os dois parênteses, e estamos pegando os pontos A e B. Segundo ponto é o B. Então, menos 3 e menos 1. Primeiro ponto é o A, 2 e menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 e aqui mais 2. Lembrando, sendo chato, que os menos trocam os sinais do primeiro ponto, certo? Então, aqui nós vamos ter menos 5 ao quadrado e 1 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado vai nos dar 25, mais 1, isso vai nos dar raiz de 26. Achei a primeira distância. Vamos ver entre A e C. x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, arrumando aqui os parênteses. Meu segundo ponto é o C, então 1 e 6. E meu ponto A, 2 e menos 2. Então, cuidado para trocar o sinal. Resolvendo isso, nós temos menos 1 ao quadrado, né? 1 e menos 2. E 6 mais 2, 8 ao quadrado. Isso vai nos dar, então, 1 mais 64. Isso deu raiz de 65. Agora a distância entre o B e C tem que dar uma dos dois valores para ele ser isósceles. Então vamos ver se isso é verdade. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então nós vamos ter os parênteses. C é o meu segundo, então 1 e 6. B é o outro ponto, menos 3 e menos 1. Os dois são negativos, então aqui os dois vão ficar positivos, certo? Então aqui nós vamos ter 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Isso vai dar 16 mais 49, que nos dá raiz de 65. Então eu tenho, ó, dois lados iguais. Então provamos que ele é um triângulo isósceles, certo? Vamos ver então a última questão referente à distância entre dois pontos. Então, o número 8. Prove que o triângulo cujos vértices são os pontos A, 0 e 5, B, 13 menos 2 e C, menos 13 menos 2 é isósceles. Poderia ser trocado aqui, provar que ele é um triângulo equilátero, retângulo, como eu falei anteriormente. Normalmente o que mais aparece realmente é o isósceles, certo? Então, eu tenho que calcular a distância entre os pontos A, B, a distância entre BC, entre AC, e a distância entre BC. Não importa a ordem aqui, tá? Copiamos a fórmula. Vamos montar aqui. Então, nosso segundo ponto é o B, então 13 menos 2. E o primeiro é o A, então 0 e 5. Então, nós vamos ter aqui 3 ao quadrado
mais o menos 7 ao quadrado. Isso vai nos dar 9 mais 49. Isso então nos dá raiz de 58. Vamos ver agora o AC. Preparamos os dois parênteses. Ponto C é o segundo, então menos 13 menos 2. E o A, 0,5. Então aqui nós vamos ter menos 3 ao quadrado mais o menos 7 ao quadrado. O que vai nos dar 9 mais 49, ou seja, raiz de 58. Então aqui já temos dois lados iguais. Eu só tenho que confirmar se o terceiro lado ele vai ser diferente para ser isósceles. Se o terceiro lado der também raiz de 58, significa que ele é um triângulo equilátero. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui o segundo ponto C. Vamos só montar aqui. Segundo ponto é o C, menos 13 menos 2. O primeiro ponto é o B, 13 menos 2, então vai ficar 13 mais 2, né, por causa do sinal de menos. E aí nós vamos ter aqui menos 3 com menos 3, menos 6 ao quadrado, menos 2 mais 2 dá 0, ao quadrado some. Então aqui eu vou ter raiz de 36, que vai ser 6. Aqui não tem mais ou menos 6, tá? A gente está tirando a raiz. Por que não tem? Porque eu estou falando em uma distância. Distância negativa não existe, ok? Então, raiz de 58, raiz de 58 e 6. Então esse valor aqui ele é diferente. Então ele realmente é um triângulo isósceles, certo? Vamos então para a próxima matéria referente ao estudo do ponto. Bom, então, coordenadas do ponto médio, ele é dado pelo M, certo? Representado pelo M, e é dado por x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Bem simples e fácil, tá? Então, ó, determine as coordenadas do ponto médio M de um segmento AB, sendo dados A, menos 1 e 4 e B, 5 e 2. Bom, então pela fórmula do ponto médio, eu vou somar os valores em x. Então vamos botar aqui x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. Então isso vai nos dar menos 1 mais 5, então somos os valores de x, e somos os valores de y, 4 mais 2. Isso então vai nos dar menos 1 mais 5, 4, sobre 2, e 6 sobre 2. Simplificando ou dividindo, o nosso ponto médio vai ser 2 e 3. Ou seja, bem simples e fácil de resolver, ok? Vamos ver aqui a 2. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A, 13 e 19. Sendo M menos 9 e 30, o ponto médio do segmento, calcule as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento. Então aqui no caso ele está me dando o ponto médio e quer que eu ache o outro ponto referente a esse segmento. Então, ó, M vai ser x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2.
O meu M aqui, tá? É o ponto médio, menos 9,30. E ele vai ter que ser igual à média desses pontos. x1 eu tenho, que é o 13, mas o x2 eu não tenho. Eu vou representar só por x. Sobre 2. y1 eu tenho, que é o 19. y2 eu não tenho, vou representar somente por y. Então eu tenho essa igualdade do ponto médio em relação ao cálculo que a gente realiza ele. O que a gente faz agora? Então, ó, eu vou pegar aqui o meu x e vou comparar com o x médio, certo? Então eu vou começar, ó, 13 mais x sobre 2 igual a menos 9. O 2 está dividindo, passa multiplicando, então vou ter 13 mais x igual a menos 18. Pego o 13, passa para o outro lado, ele vai passar diminuindo, logo o nosso x aqui vai ser menos 31. Feito isso, falta eu achar o y. Então eu vou pegar o y do ponto médio com a média dos y aqui. Então 19 mais y sobre 2 é igual a 30. Passo 2 para o outro lado multiplicando. 19 mais y igual a 60. Passo 60 diminuindo. Logo, o y vai ser 41. Então eu tenho o ponto B aqui, que é a outra extremidade, que é o menos 31 e o 41. Essa é a nossa resposta. Então, utilizando a fórmula do ponto médio, eu posso calcular o ponto médio dela, ou então, através do ponto médio, achar o outro ponto, que é uma das extremidades do nosso segmento. Certo? Vamos para mais alguns exemplos. Então, questão número 3. Os vértices de um triângulo são os pontos A, 0 e 4, B, 2 e menos 6 e C, menos 4 e 2. Calcule a medida da mediana AM do triângulo ABC. O que significa calcular a mediana no triângulo ABC? Significa que eu tenho um triângulo qualquer aqui, tá? A, B, C. E a mediana AM. M é o ponto médio. Então vai ser o ponto médio entre o BC, porque eu quero a mediana em relação ao A. Então essa aqui é a nossa mediana. Então o que eu preciso fazer aqui? Calcular o ponto médio dessa nossa figura e depois calcular a distância entre o A e o M. Então, começando aqui primeiro, eu preciso do ponto médio entre o B e o C. Ok? Então, x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. Isso, então, vai nos dar 2 e menos 4 sobre 2 e menos 6 mais 2 sobre 2. Então, aqui o nosso ponto médio vai ser menos 2 e 2, menos 4 e 2. Então, menos 1 e menos 2. Tendo o ponto médio, então, que é esse valor aqui, eu posso agora calcular a distância entre o A e o M. Então, distância entre o A e o M, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, vamos lá. O M é o meu segundo
ponto. Então, menos 1 e menos 2. E o A é o meu primeiro ponto, que é dado por 0 e 4. Então, isso, menos 1 com 0 dá menos 1 ao quadrado, e aqui vai dar menos 6 ao quadrado. Então, a distância entre A e M vai ser 1 mais 36. 1 mais 36, isso vai nos dar raiz de 37. Então, essa é a nossa distância. Então, aqui é muito comum, dentro da geometria analítica, tudo que a gente começa a usar lá na primeira aula, que é referente à distância entre dois pontos, ela vai entrar dentro do ponto médio, ela vai entrar no estudo da reta, ela vai entrar no estudo da circunferência. Então aqui tu tem que pegar tudo muito bem desde o início. Então tem que fazer muito exercício, exercitar bastante, porque isso aqui sempre vai estar uma coisa interligada dentro da outra, ok? Vamos ver então a última parte que falta dentro do estudo dos pontos, ok? Bom, então, baricentro é o ponto onde as três medianas de um triângulo se cruzam, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo qualquer e a mediana é o que? É o vértice ligado a um ponto médio do segmento oposto, certo? Ó. Então, esse ponto aqui, ó, em que cruzam as três medianas, ele é o nosso baricentro representado pela letra G. E a nossa fórmula é dada pela soma dos valores de x dividido por 3 e a soma dos valores em y dividido por 3. Bem simples e fácil. Então, olhando para esse exercício aqui, né, determine a coordenada do baricentro do triângulo de vértices A 2,2 e 5, menos 3 e 2 e 4 e menos 1. Então, o baricentro, que é o G, x1 mais x2 mais x3, dividido por 3, e y1 mais y2 mais y3, dividido por 3. Então, a soma dos x, 2 com menos 3 e mais 4, dividido por 3. E o y é o 5 mais o 2 menos 1. Ah, professor, tu disse que era a soma deles. Pois bem, se esse número é negativo, mais com menos, vai ficar menos, tá? Então, ele sempre vai com um sinal que apresenta o número. Somando todos eles, vai dar 6 menos 3, que dá 3, e 7 menos 1, que dá 6. Tudo isso sobre 3. Então, aqui o nosso baricentro vai ser 1 e 2. Então, esse é o ponto em que as três retas, ou as três medianas de um triângulo cruzam, ok? Bom, tendo feito isso, agora o próximo vídeo será sobre o estudo das retas. Espero ter ajudado nessa primeira parte. Qualquer dúvida, basta comentar aí que estarei respondendo. Um grande abraço a todos.